Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o Incoterms na importação. O Incoterms são os termos internacionais de comércio que foram criados pela Câmara do Comércio Internacional. E o Incoterms, ele vem descrito em códigos de 3 letras e é um resumo aí das definições dele. Ele identifica as obrigações, os riscos e as responsabilidades das operações de compra e venda nas operações internacionais. Você que já estuda, cuida ou executa aí importações, já ouviu falar nesses códigos aí de 3 letras, né? FOB, FCA, FAS, CPT, Ex-Works e aí 11 siglas, né? Utilizadas para definição dos incoterms em uma importação. Então, a denominação desse termo, Incoterms, seguido do ano, indica a edição que ele está sendo utilizado, ou a última edição que ele foi criado. Esses termos sofrem aí atualizações a cada 10 anos pela CCI, que é a Câmara de Comércio Internacional. Em janeiro de 2020 entrou em vigor o Incoterms 2020, que é a última atualização que nós temos aí dessas regras. E antes de iniciar, eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou a Marta, sou despachante aduaneiro desde 95 e eu sou fundadora da Losso Logística, que é uma comissária de despachos estabelecida em Santos. Eu sou especialista no atendimento aos importadores, eu auxilio você nas etapas da operação, em todas as etapas. E eu tenho aí como principal prestação de serviço o desembaraço aduaneiro, mas eu também atendo dentro dos serviços da Losso Logística, né, as empresas que precisam adequar suas habilitações na Receita Federal, no Radar Siscomex, precisam adequar registros de estabelecimento nos órgãos anuentes, tá? Como registros no MAPA e Anvisa também. E também eu faço um estudo das exigências que regem a importação dos produtos que você gostaria de importar. Então nós damos essa consultoria aí, tá? Para adequação dos produtos, como rótulos, certificados de análise, documentos exigidos em legislação em geral para importação. Então você pode contar conosco, tá? Para sua importação e também para importação de vinhos, bebidas, azeites, alimentos diversos aí, nós somos especialistas em atender você, tá? E pode acompanhar aí nossos conteúdos, nós temos conteúdos sobre importação, sobre esses registros e habilitações, certificados, rótulos, tá? Com esses vídeos você pode entender melhor aí o funcionamento das obrigatoriedades de uma importação por seus produtos, tá? Bom, assista aí os vídeos, tá, que nós fizemos sobre esses assuntos e eu vou deixar alguns vídeos importantes que podem te interessar aqui na descrição desse vídeo. Os incoterms, então, eles são os termos internacionais de comércio para definir responsabilidades sobre as obrigações, riscos e custos também aí do transporte, tá? Então, ele é definido durante os contratos de compra e venda internacionais de mercadoria. Como ele define essas obrigações do transporte internacional, na importação, ele precisa constar na fatura pro forma lá desde o início da negociação de compra da mercadoria, tá? Da mercadoria lá no exterior, entre o importador e o vendedor. Ele regula a entrega e o transporte da mercadoria, ele define desde lá do seu ponto ou local de saída lá do exportador até a entrega ao importador. Ele define os custos e riscos deste trajeto, tá? Então ele indica deveres, obrigações aí atribuídas tanto ao vendedor quanto ao comprador, tá, do transporte da mercadoria. Ele indica também o ponto de transferência de riscos,
aí por perdas e danos, por exemplo, do vendedor para o comprador, ou seja, onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um. Isso é definido pelo Incoterms na sua compra internacional. É definido também já no primeiro contato ali de negociação entre o vendedor estrangeiro e o comprador brasileiro, para que fique tudo claro quanto às responsabilidades, tá? Em todo esse trajeto da mercadoria, desde a saída lá do vendedor até a chegada ao importador. Ele pode incluir, né, custos de exportação, despachante aduaneiro lá fora para liberação da exportação, taxas portuárias, transporte interno, retirada entrega de um ponto a outro, tá? Embalagens aí, caixas, operações de OVA, de container também, frete internacional, tá? Ele define aí a cobrança do frete internacional, onde vai ser efetuada e quem vai pagar esse frete internacional, define seguro da carga também. Então, essa é a importância do Incoterm. Os importadores aí, eles devem se atentar à importância e aos termos que serão utilizados, que isso vai definir a contratação aí e vai impactar direto no custo de compra da mercadoria no exterior. Bom, como o Incoterm ele implica nessas responsabilidades de pagamentos, tanto de frete quanto de seguro também da mercadoria, tanto frete internacional quanto frete interno, desde a saída lá do vendedor e várias operações, né? Despesas operacionais dentro da importação, também é importante observar que ele vai impactar diretamente no valor da compra. Por isso que o Incoterms ele deve ser já observado e definido no início da compra da sua mercadoria, tá bom? Então, além disso, tem que observar também o meio de transporte internacional do seu frete, se é marítimo, aéreo ou rodoviário, porque as siglas do Incoterm que não são utilizadas em todos os meios de transporte, em todos os modais de transporte, tá? Inclusive, eu já divulguei para você um artigo sobre os modais de transporte internacional, eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, tá? Para que você possa entender melhor então sobre os modais. Então, dentro das siglas aí do Incoterm, é definido o local designado, referente a esses termos aí, né? Então, tem os termos que iniciam com a letra D, que é o local nomeado, que o local nomeado é o de destino lá fora, e o vendedor, ele deve organizar o transporte até o local, tá, de entrega. Tem os termos que iniciam com a letra C, que é o local nomeado, é até onde o vendedor é responsável pelo custo e por todas as providências, tá, de entrega da mercadoria. Ele não é o local de destino final do importador e do comprador. Os termos aí que iniciam com a letra E e F, o local nomeado é o ponto onde a mercadoria vai ser entregue e dali por diante o risco passa a ser do importador. Então, dentro dessas siglas que eu vou deixar aqui para você, há de se observar, então, essas responsabilidades, tá? Mas cada um também tem suas características, tá? Tem suas responsabilidades diferenciadas aí dentro dessas características. Então, os Incoterms são usados em qualquer meio de transporte, são 7 Incoterms, tá? E outros 4 só podem ser usados no transporte marítimo ou fluvial. Então, tem 4 siglas aí, que são o FAS, o FOB, o CFR e o CIF, que eles só são utilizados realmente no meio de transporte internacional, marítimo ou fluvial. Eu elaborei um e-book sobre os Incoterms, como são 11 termos, cada um com a sua descrição e com a sua característica, para que esse vídeo não fique muito longo para detalhar um a um. Eu vou falar de 3 aqui mais importantes, tá? Eu vou relatar alguns episódios
com eles, inclusive, na qual os pedidos foram distorcidos em relação ao Incoterm, como a gente corrigiu isso, tá? E vou deixar o e-book para você no link na descrição aqui desse vídeo para você baixar e ter aí como material de apoio de todos os Incoterms para você, tá bom? Só que antes, eu só quero te mostrar aqui que eu tenho alguns vídeos relacionados sobre documentação de importação e sobre alguns assuntos já de importação que eu considero importantes, né? Porque a importação tem uma série aí de detalhes que nós devemos estudar, estar cientes antes de executar uma importação e sempre estar atentos. Então, até que já faz a importação, né, com uma certa frequência, precisa sempre estar atento e reforçando aí a atenção na legislação, né, e nos itens, nos prazos principalmente, nos custos. Então, eu vou deixar alguns vídeos aqui que eu considero importantes, mas eu venho fazendo aí a toda semana, ao longo aí dos meses, tá? Até o final do ano, pelo menos, vídeos aí para te encher de informação, para te passar bastante informação a respeito de todos os critérios aí de importação, para que você se mantenha sempre atualizado também de todas essas informações. Bom, então agora eu vou relatar 2 episódios que já passaram por aqui, né, pela nossa empresa aí. Eu vou te mostrar como é que a gente corrigiu, tá bom? Bom, aconteceu, nós recebemos uma informação do importador assim: meu vendedor, que também é o exportador no exterior, ele vai entregar a mercadoria para mim lá no armazém do agente de cargas. Então eu contratei o frete internacional para ele falou: minha mercadoria, meu vendedor vai entregar lá no agente de carga para a gente estufar o container, né, e trazer para o Brasil. Bom, então nós contratamos o agente de carga dentro dessa condição, entendendo que ele ia receber esse produto lá no armazém dele, né? Mas considerando isso, então, é responsabilidade do exportador entregar a mercadoria lá. Só que veio uma observação do importador: eu vou arcar com este frete interno até lá. Então, o frete de saída do exportador até o agente de carga, eu vou arcar, vocês podem ficar tranquilos. Bom, quando vem a fatura, tá lá com o Incoterm FOB. Vou te explicar então. O que é o FOB? O FOB é a responsabilidade do exportador, que deve entregar a mercadoria já desembaraçada, toda liberada lá no exterior, a bordo do navio, tá? Indicado pelo importador no porto de embarque. Então, todas as despesas até o momento que o produto é colocado a bordo do navio são de responsabilidade do exportador. Ao importador, depois cabe as despesas daí para diante, né? Riscos, danos do produto, a partir do momento já que transpuser ali a morada do navio, tá? No porto de embarque. Daí passa a ser de responsabilidade do importador, o seguro da mercadoria, todos os riscos e os pagamentos também, tanto de frete internacional e demais taxas aí no porto de chegada aqui no Brasil, tá? Então, a partir do momento que o importador se responsabiliza pelas despesas desde lá da saída do exportador, ele está se responsabilizando também pelos riscos a partir dali. Então, o fato de mencionar FOB numa proforma fatura tá errado. Porque se a partir do momento que ele menciona FOB, os riscos, mesmo que ele queira, esteja se responsabilizando em pagar o frete interno, os riscos são do exportador. Quando você diz FOB para a Receita Federal e para toda operação, você FOB, o risco é do exportador até a morada do navio, tá bom? Então, a partir do momento que o importador quer retirar a mercadoria lá no vendedor e a responsabilidade passa a ser dele, nós não vamos poder utilizar esse Incoterm FOB, tá? Porque não vai ficar compatível a operação com a documentação e o valor da condição de venda que está ali na fatura comercial.
Então, no FOB, a mercadoria foi vendida nessa condição, né? Onde o preço de venda aí todo esse trâmite é de responsabilidade do exportador. Então, o importador não precisaria corrigir o Incoterm se a operação fosse feita desta forma. Mas como não, como ele falou, eu vou arcar, né, com os custos do transporte interno quando sair a mercadoria de lá. Então, qual seria o Incoterm correto nessa operação, né? Se o importador se responsabilizar pelo custo do frete interno logo na saída da mercadoria lá do local de compra, então a partir daí ele passa a ser responsável pela mercadoria, tá? Tanto pelo custo quanto pelos riscos. Então, não podemos utilizar o Incoterm FOB, né? Então, quais seriam as opções? Por exemplo, o FCA. O FCA, o exportador entrega as mercadorias desembaraçadas para exportação já a custódia do transportador, no caso o armador ou o agente de carga, tá? No local indicado pelo importador. Então nós indicamos o lugar, se eu tiver fechado esse frete internacional para o meu importador, né? E a partir daí o vendedor vai entregar a mercadoria lá e cessa todas as responsabilidades dele. O exportador não tem mais responsabilidade, não é igual ao FOB que ele vai se responsabilizar até a morada do navio. Então, essa condição ela pode ser utilizada em qualquer tipo de transporte, tá? Ela inclusive, é multimodal. Então, o seguro é facultativo, não está incluído, mas pode ser incluso. Ou seja, ele vai incluir ali na fatura comercial essa entrega no preço final de venda, porque diferente dele vender só a mercadoria, ele também está vendendo a entrega, né? Ele está arcando com esse custo de entrega, tá? Até aí o transportador internacional. Então, o FCA vai caber aí nessa operação de forma correta. O importador vai pagar esse custo desde a saída do exportador, mas com valor declarado corretamente na fatura comercial, para que esse pagamento seja efetuado através de uma remessa internacional, que é o fechamento de câmbio na importação. Inclusive, temos também alguns artigos, tá, em nosso site sobre o fechamento de câmbio, mas logo eu vou trazer vídeos para você explicando melhor o procedimento da remessa internacional, que é o fechamento de câmbio na importação, tá? Então, nesse Incoterm FCA aí, o exportador fica com a parcela de responsabilidade até a entrega da mercadoria no transportador contratado para fazer esse transporte internacional e aí cessa a responsabilidade dele. Falamos aqui que eram duas opções para esse perfil na qual o importador vai arcar, né, com essas despesas aí de entrega da mercadoria do comprador até o transportador internacional. Uma outra opção é o ex-works, tá? O ex-works, o produto e a fatura devem estar à disposição do importador, no estabelecimento do exportador ou em um local designado por ele. Então, resumindo, né, no estabelecimento do fabricante, num armazém ou num centro de distribuição, o exportador vai deixar essa mercadoria disponível para o importador. A partir daí, todas as despesas, perdas, danos, entrega da mercadoria no transportador internacional, inclusive o despacho da mercadoria para o exterior, são de responsabilidades do importador. Então, o exportador deixou a mercadoria pronta ali, disponível para o importador, ele não possui mais nenhum custo em relação a ela, tá? Quando solicitado, o exportador vai prestar aí ao importador uma assistência na obtenção dos documentos do despacho do produto. Então, a mercadoria ela vai ser coletada pelo importador lá no centro de distribuição, né, na empresa do exportador. Também é uma outra forma do importador fazer essa responsabilidade do transporte interno da forma correta, né? Declarando o Incoterm aí de forma correta e os custos vão estar todos ali incluídos na sua fatura comercial. Inclusive, nós costumamos fechar esse tipo de operação com o agente de carga. O próprio agente de carga, ele já ajuda nesse trâmite de coleta
na mercadoria no exportador, levando para o seu armazém para ali, para estufagem do container, tá? Então a figura do agente de carga aí, né, do operador de frete internacional, ele já vai cuidar dessa operação lá na origem, tá? E já vai fazer a cobrança dentro ali da sua planilha de cobranças junto com o frete internacional. Por isso a importância de ter a proforma fatura já com o Incoterm correto, tá? No momento da cotação do seu transporte internacional, porque ali o agente de cargas ou o armador, ele já vai contar com que ele vai prestar esses serviços para o importador e vai incluir na sua cotação. O importador não vai ter surpresas aí do aumento das tarifas, porque já vai estar tudo completamente esclarecido na primeira cotação que ele solicitar. Acho que vale a pena trazer um outro caso aqui para vocês, para exemplificar, né, a utilização dos Incoterms. Então, eu tive um outro caso que eu acho que não ficou muito bem entendido entre as partes, entre o importador e o exportador, né? Eu recebi a fatura comercial como FOB. Então, mediante esse Incoterm, eu fiz a previsão de custos do transporte internacional. Então, eu já, né, previ uma cotação do transporte internacional com as taxas devidas dentro do Incoterm FOB. Quando eu enviei ao exportador o endereço onde ele deveria entregar a mercadoria para o meu agente de carga, ele disse que não ia fazer, que não faz a entrega, não estava incluso a entrega da mercadoria e que o importador que deveria retirar a mercadoria lá na empresa dele e a partir dali, né, fazer todos os procedimentos aí da operação. Então, onde está o erro aí, né? Na comunicação entre o comprador e o vendedor, entre o exportador e o importador, né? Porque não ficou muito bem claro para o importador que aquela venda que estava sendo efetuada para ele era somente da mercadoria até a mercadoria estar disponibilizada para ele aí dentro da distribuidora do exportador. Então, o que aconteceu? Eu tive aí que pedir uma alteração do Incoterm ali no documento, na fatura comercial, e pedir uma revisão de custos ao agente de carga internacional, já que a partir daí eu teria que contar com ele para fazer essa operação, né? Que é dele retirar a mercadoria lá no endereço do exportador, tá? Para dar continuidade aí na liberação lá fora, antes do embarque. Então, diante disso, aí os custos do importador mudaram, porque nós tivemos que contratar um transporte interno lá no exterior, né, na qual ele contava que o exportador faria, né, e o preço que estava fechado ali na fatura, na verdade, não estava contando com essa operação. Então, isso é uma clara, assim, falta de conhecimento no Incoterm por ambos, né? Eu, como despachante, eu fui seguir ali o fluxo do Incoterm informado no documento, informado na proforma, fatura, né? E eu identifiquei que a operação precisaria ser ajustada a partir do momento que eu recebi essa informação do exportador, né? Que ali não estaria incluso ele entregar a mercadoria lá no local de origem, né? Para que a gente pudesse a partir dali fazer os trâmites legais ali. Então, por esses exemplos, eu creio que eu consegui aqui destacar a importância de declarar o Incoterms corretamente na importação, desde a proforma fatura, que é um documento que a gente vai utilizar para aprovar, né, a emissão da fatura original e também para aprovar os custos da importação. Então, quando eu elaboro o custo da sua importação, eu preciso receber esse documento aí com esses termos corretos para que eu saiba quais são os custos que vão gerar a mais ali na sua operação, além do valor da mercadoria, tá bom? Tá bom? Então, eu vou reforçar aqui que eu elaborei um e-book com todos os termos, né, as descrições de cada um aí, porque são muitos. Eu vou deixar disponível um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar no nosso site e baixar, tá? É um material gratuito, é um material bem legal para você ter aí como fonte de consulta. E
nos minutos finais desse vídeo eu vou deixar links de vídeos sobre importação que podem ser do seu interesse, tá? Dá uma olhadinha nesses vídeos, vê se você se interessa por eles. Tem conteúdo importante aí para você ficar atualizado em relação aos procedimentos da importação. Eu espero ter contribuído aqui com conhecimento para suas importações, tá? Inscreva-se em nosso canal, caso esse conteúdo, né, seja de seu interesse, claro. E eu agradeço você ter ficado até aqui, tá? Eu espero você em outros vídeos. Até lá!